Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um tema bem interessante para nós, né, para a gente repensar, para a gente conversar um pouquinho a respeito sobre acordos familiares. Como tem sido a vida de vocês aí em suas casas, né, com as pessoas que moram com você? Seu pai, sua mãe, sua avó, seus tios ou as pessoas que moram com você, né, seja quem for. Como que está a convivência familiar entre vocês? Eu tenho visto eu tenho lido, né, a respeito de várias questões familiares, assim, que muitas pessoas estão se reconhecendo em casa, né, muitas pessoas estão aí descobrindo um novo jeito de ser como filho, um novo jeito de ser como mulher, como homem, como esposa, como esposo, como pessoas que compõem a casa, né, pessoas que muitas vezes não tinham familiares que muitas vezes não tinham muito contato, hoje estão tendo. E essa experiência de contato juntos tem transmitido, tem surgido várias questões boas, né? No sentido assim, olha, o vínculo com minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos tem sido melhor, né? Agora que eu estou aprendendo a conviver mais com eles, agora que eu tenho que conviver com eles, porque eu não posso ficar saindo para a rua, tenho que ficar na maioria do tempo em casa, então eu tenho aprendido a conviver com os meus irmãos, tenho aprendido a conviver com minha mãe, tenho aprendido a conviver com o meu pai, com os meus avós, as pessoas que convivem comigo em casa, né? E falar sobre acordo familiar, lógico, né? E voltando um pouquinho, a gente percebe também que existem essas coisas boas que acontecem e coisas ruins também, né? Como, olha, eu tenho me estressado muito em casa, por exemplo, a sua mãe, por exemplo, você vê a sua mãe ou alguém como esposa, né? Tipo assim, estressando com muitas atividades para fazer, sobrecarregadas, né? Então, eu percebo assim que nós temos que ter uma sensibilidade muito grande em relação a esses acordos familiares. O que é um acordo familiar? É você começar a perceber que na sua casa não é só a sua mãe que faz as coisas, né? Não deve ser só a sua mãe que faz as coisas. Como se fosse uma obrigação só de mãe, só de mulher, né? Fazer algumas atividades em casa, dividir o fardo para todos, não como no sentido assim, olha, eu vou ajudar a minha mãe, eu vou ajudar a minha esposa, né? Os maridos muitas vezes colocam sobre isso, eu vou ajudar ela a cuidar do meu filho, mas não é minha obrigação. Quem disse que não, né? Quem disse que não é também uma tarefa do homem cuidar dos seus filhos, fazer o almoço, ou lavar a louça, ou fazer alguma coisa que coopere com as pessoas em casa? Né? É uma questão muito interessante da gente ter essa sensibilidade. Você que está assistindo esse vídeo, que é um filho em casa, por exemplo, pode estar fazendo as suas tarefas, que é o quê? Arrumar o quarto, né? Tentar ajudar de alguma maneira, né? Tá incluído junto, né? Com a sua mãe, por exemplo, em algumas tarefas, né? Que às vezes não são da sua responsabilidade, mas você pode estar ajudando, né? A mãe na cozinha, por exemplo, a pegar algum ingrediente, ou estar ali junto conversando, né? É muito interessante, né? Ter elogios, por exemplo, né? Da comida que a sua mãe faz para você, né, da comida que alguém faz para você, ou o seu pai faz para você, ou a sua avó faz para você, ou o seu irmão que é mais velho já é responsável e pode fazer isso por você, né? Ser grato, reconhecimento, ter o reconhecimento em casa, né? Eu acho que dá pra gente aprender muita coisa nessa quarentena sobre esses acordos familiares, né? Acordos familiares no sentido de que nós precisamos ser cooperativos uns com os outros em casa, né? Para que não sobrecarregue ninguém, para que você não fale, olha, essa não é uma responsabilidade minha, né? Arrumar o meu quarto, é a minha mãe que faz isso, é a minha mãe que é obrigada a fazer isso. Não, quem disse? Né? Quem disse que é a obrigação dela, né? É uma questão que pode ser sua, é uma questão que é sua, né? E que você pode fazer isso com todo o seu jeito, né? Fazendo com que todos em casa receba olha, eu estou fazendo o meu papel, né, como pai também cuidando, né, como pai também cozinhando, como pai também limpando a casa, como pai também entrando em cooperação. Assim a gente faz com que todos em casa se sintam mais leves nos seus afazeres e que o estresse venha a diminuir,
né? O estresse que a sua mãe às vezes tem, o estresse que o seu pai às vezes tem, ou às vezes mesmo você tem, né, em casa. Então é necessário a gente começar a ter essa sensibilidade e que através desse vídeo você receba, né, essa sensibilidade, que você perceba em si mesmo essa sensibilidade que é necessário a gente ter, principalmente agora no isolamento social, na quarentena, para que haja um convívio melhor em casa através desses acordos, né? Você que é filho pequeno também, né? No sentido assim de não ficar chamando o seu pai e a sua mãe a todo momento, né? Tem o seu momento também, assim como o pai e a mãe ou o cuidador que está assistindo esse vídeo, vocês podem ter um momento de vocês também, né? Para desobrecarregar, né? Tirar esse fardo sobre vocês para que vocês possam ficar mais leves. Esse é a minha mensagem, esse é o meu recado para vocês neste dia e nesta semana.